Sejam muito bem-vindos aqui ao Gran Cursos Online. Eu, professor Kenneth Santos, e você, futuro servidor, futura servidora da Secretaria de Portos da Presidência da República, estamos aqui juntos para analisar os decretos de criação e organização das atividades de portos e também da organização da própria secretaria, da própria secretaria ali. Nós vamos iniciar o nosso curso com o regimento interno da Secretaria de Portos. Então hoje nós vamos começar a trabalhar sobre isso. Isso se encontra mais especificamente falando, amados, no decreto 8.088, 8.088. Hoje esse decreto, ele é ali o decreto que organiza a estrutura e dá competência aos órgãos da Secretaria de Portos do Brasil, do Brasil ali junto à Presidência da República. Então olha que maravilha, olha que lindo, olha que perfeição. Quando nós estudamos o regimento interno, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo regimento interno, ele compõe-se basicamente por duas grandes áreas. Alguns outros regimentos têm mais áreas, mas esse primordialmente são duas grandes áreas aí. A primeira é a área da estrutura do órgão, a estrutura do órgão maior da secretaria. Quais são os órgãos que nós temos dentro dessa Secretaria de Portos do Brasil? Como é que funciona, Quais são esses órgãos? E depois disso, as competências da maioria desses órgãos nós também temos que estudar. Então é muito simples. Primeira coisa que se estuda no regimento interno é a estrutura. Depois que você sabe a estrutura, aí sim nós passamos para as devidas competências, para as devidas competências aí. Então, sem mais delongas, qual é essa estrutura, professor? Como é que funciona essa estrutura, professor? Antes de qualquer coisa, nós temos que conhecer quem é o órgão. E o órgão nada mais é do que a Secretaria de Portos da Presidência da República. Então, olha lá que maravilha, Secretaria de Portos da Presidência da República. Então, isso quer dizer, amados, que essa secretaria é um órgão essencial à Presidência da República. Essa é a primeira informação que nós temos que saber. Ela é um órgão essencial à Presidência da República. Se é um órgão essencial à Presidência da República, ela é entendida dentro de uma estrutura maior, como atividade ministerial, ou seja, ela terá como responsável um ministro, um ministro ali de responsável. E olha como que essa secretaria ela é importante, ela é tão importante que ela se encontra na assistência direta da Presidência da República, no assessoramento direto à Presidência da República, Então, a Presidência da República se responsabiliza sobre as atividades portuárias através dessa secretaria, através da Secretaria de Portos da Presidência da República. Então essa é a primeira informação. Depois dessa informação, nós temos que saber, beleza, professor, mas como que essa secretaria se organiza? Como é que ela funciona? E aí nós vamos para a estrutura dessa secretaria. Nós vamos começar nessa estrutura, olha aí comigo, nós vamos começar nessa estrutura através aqui do quadro 1, o quadro que eu organizei, através dos órgãos de assistência direta e imediata ao ministro. Ministro, professor? Sim, amados, eu não acabei de falar para você que a secretaria, ela tem estrutura ministerial, não é? Então, se ela tem estrutura ministerial, entenda, essa atividade aqui é porque a Secretaria de Portos, então, ela vai ter sim um ministro como principal responsável por ela. Toda a sua estrutura é ministerial. Todos os ministérios têm órgão de assistência direta e imediata ao ministro. Aqui na Secretaria de Portos não é diferente. Nós temos órgãos de assistência direta e imediata ao ministro. Beleza, professor, mas quais são esses órgãos de assistência direta e imediata ao ministro? Na verdade, nós temos 3 órgãos de assistência direta e imediata. Quais são esses 3 órgãos? Olha lá.
o gabinete, né? O gabinete é o primeiro órgão, né? O primeiro órgão. Depois do gabinete nós temos ainda a Secretaria Executiva, né? O segundo órgão de assistência direta e imediata ao senhor ministro, né? E nós temos ainda a Assessoria Jurídica. A Assessoria Jurídica também é aí um órgão de assistência direta e imediata ao senhor ministro. Então, dentre os órgãos de assistência direta e imediata, nós temos 3: gabinete, secretaria executiva e assessoria jurídica. Porém, todavia, contudo, a secretaria executiva, da forma que você percebe aqui, ó, a secretaria executiva, ela tem 3 subestruturas nelas, né? A primeira subestrutura que ela vai ter é o órgão de assessoria de informações e articulação institucional. O segundo é a coordenação geral de licitação e contrato. E o terceiro é o departamento de gestão corporativista. Então, olha lá, corporativa, né? Corporativa. Ou seja, amados, dentro da Secretaria Executiva nós temos esses 3 órgãos: a assessoria de informação, né? E articulação institucional, certo? Nós temos ainda, dentro dessa secretaria, a coordenação geral de licitação e contrato, e nós vamos ter ainda o departamento de gestão corporativa, né? O departamento de gestão corporativa. Olha que legal, dentre esses 3 subórgãos dentro da Secretaria Executiva, né? Quando nós formos estudar competências, né? O decreto só fala das competências do departamento de gestão corporativa. Então, ainda bem, né, para fins de estudo, né, nós não precisamos conhecer as competências da assessoria, informação e articulação institucional e a coordenação geral de licitação e contratos. Agora, do departamento de gestão corporativa nós temos que conhecer sim, tá? Então, o que eu quero que você entenda como estrutura? Se eu falo assim, ó, a assessoria de informação e articulação institucional se encontra onde? Se encontra dentro da Secretaria Executiva, que é o quê? A Secretaria Executiva é um órgão de assistência direta e imediata ao senhor ministro, né? Um órgão de assistência direta e imediata ao senhor ministro.